Bem-vindos ao segundo Real Político, uma conversa sobre política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast, claro. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Zabim. E então hoje vamos conversar aqui sobre as mudanças na disciplina de cidadania, sobre os candidatos a Presidente da República e também sobre quem foi o melhor Presidente da República da nossa democracia. Mas antes, Sérgio, nós queríamos falar aqui um bocadinho, não é? Tivemos a bater umas bolas sobre a nova polícia do SNS. O Governo anunciou que vai criar uma unidade de combate à fraude no SNS em colaboração com a PJ e a PGR. Eu quando vi isto, depois estive a ler um bocadinho mais sobre o assunto e acho que a pergunta é, outra vez, é que nós já tivemos, pelos vistos, uma unidade semelhante no tempo do Paulo Macedo como Ministro da Saúde. Não sei se foi uma imposição da Troika, mas aquilo correu muito bem, chamava-se Unidade de Exploração de Informação. Parece que recuperou ali umas boas dezenas de milhões de euros. Pelos vistos, depois alguém decidiu acabar com aquilo. Bem, e agora vamos ter outra vez. O SNS já precisa de polícia, não é? Bem, eu nem sabia. Eu também não. Essa entidade. Mas, uma vez que o SNS representa mais coisa, menos coisa, 5, 6% do PIB português, estamos a falar de muito dinheiro. E naturalmente que, estando tanto dinheiro em causa num país com recursos limitados, é natural que existam situações de fraude e é natural que existam entidades vocacionadas para detectar e combater essas fraudes. E portanto acho muito bem. Incrível é que não haja, de facto. Incrível é que não haja, mas a única coisa que vale a pena dizer é que os problemas do SNS não resultam das fraudes. Ou seja, haverá, certamente, fraudes, mas os problemas do SNS e a sua disfuncionalidade, a sua incapacidade à resposta aos problemas das pessoas e de corresponder às expectativas legítimas de quem dedica tanto dos seus recursos pessoais e familiares e nacionais à sustentação daquele sistema, tem a ver com problemas de gestão e de concepção e da maneira como está organizado. Portanto, o SNS, mesmo que conseguisse evitar e resolver todas as situações fraudulentas, continuaria a ser um problema. Até porque já se percebeu que o problema não é haver mais dinheiro, não é propriamente como se poupando este dinheiro das fraudes e reinvestindo no SNS ficasse tudo bem, não é? Porque já estamos fartos de meter dinheiro ali. Há ali um problema grave de gestão. De ter instrumentos de gestão que permitam... graças à supervisão que não é feita dentro do sistema, mas que é feita pela comunicação social, nós vamos sabendo da alocação de recursos, do desperdício, de uma gestão em que existem situações que não são pontuais e que têm vindo a público, que, como dizia o diretor do Serviço de Saúde, são normais. Portanto, são normais. Não sei se com isso pretende dizer que é inteiramente normal que num país como o nosso, que não é, enfim, um petrostado do Golfo, como é que é possível sustentar profissionais dedicados e zelosos que oferem rendimentos totalmente incompatíveis com a viabilidade deste ou de qualquer sistema. Sim, ele estava a falar do caso dos dermatologistas de Santa Maria, não é? Não sei, acho que não era já dos oftalmologistas, já não sei. São várias especialidades que têm vindo agora também, não sei. Agora tivemos em Braga. Sim, mas há aqui um ponto, é que os médicos, acho que os médicos têm que ter um cuidado que não estão a ter. Quer dizer, os médicos não podem cair no erro de permitir que os vejam como os novos Al Capone. Quer dizer, os médicos têm que tomar a iniciativa, e há casos destes que foram denunciados por médicos, e não pode haver a tentação, e eu vejo assim uns fumos disso, de desvalorizar, de dizer que se calhar a culpa não é bem dos médicos, que a culpa é do sistema,
porque nós, com estes casos que se vão sabendo a cada dia, e só o facto de os sabermos pela comunicação social já é um problema para o sistema. Não há supervisão. Não é? Não há controle. A dada altura as pessoas podem começar a perder a confiança nos médicos, a suspeitar dos médicos, a achar que os médicos não estão preocupados com os melhores tratamentos, com a melhor forma de resolver os problemas dos doentes, mas que estão preocupados em ganhar mais uns euros ao fim do mês. Isso é fatal para a profissão. E eu não estou a ver as instituições representativas dos médicos a serem suficientemente vocais nisto. Não, as instituições representativas dos médicos são ordens de médicos. As ordens de médicos são uma organização corporativa, vai sempre defender os médicos, e quando a situação atinge proporções de escândalo, aparece também rasgar as vestes, como aliás é a prática geral da pátria em situações que são impossíveis de explicar e de justificar. Não é? Mas, como dizias, estes problemas que dizem respeito a algumas especialidades no Serviço Nacional de Saúde são problemas que não têm forçosamente a ver com fraude, têm a ver com um sistema inacreditável, cuja existência nós desconhecíamos e que passámos a conhecer quando a comunicação social se interessou pelo que estava a passar no Nacional de Saúde. E aprendemos várias coisas. Aprendemos que o Serviço Nacional de Saúde pode duplicar, triplicar e quadruplicar de recursos, não é? Duplicou nos últimos anos, e continuar esta expansão, enquanto o sistema consentir estas remunerações absolutamente incomportáveis, porque, bem entendido, os médicos podem, como qualquer profissional, podem oferir o que bem entenderem, podem ganhar milhões, mas é no setor privado. O público não pode. Simplesmente não é possível. Não é possível. E, portanto, não, atenção, nem estou a ver sequer um privado. Este país é este, não é o outro. Não sei se na Suíça ou nos Emirados Árabes se pode pagar $500 000 a um médico por Mas ano. mesmo no privado, acho que não sei se pode. Aquilo que se pagava ao dermatologista de Santa Maria, não estou a ver. Eu acho que não, porque eu acho que, quer dizer, o sistema público, que ao fim de vários anos lá se veio a saber, porque a comunicação social interveio e alguém decidiu não virar a cara. Quantas centenas ou milhares de pessoas viraram a cara ao sistema? Então, mas ninguém via como é que isto estava a funcionar, ninguém percebia que isto era uma política ruinosa para o Serviço de Saúde. E, portanto, julgo que no privado 2 meses bastariam para identificar o problema, diagnosticá-lo e aplicar-lhe a terapia de vida, para utilizar a linguagem do setor. Sim, agora vão ter um número de telefone para onde ligar, para a polícia do SNS. Quem vir coisas esquisitas já sabe que só tem que pegar. Isso, bem, enfim, infelizmente estamos nisso. Eu não gosto nada disso, devo dizer. Eu não gosto nada disso. Não gosto nada de medidas que eduquem o país nas práticas delatórias. Não gosto de delatores, não gosto que as pessoas sejam chamadas. Uma coisa são delatores numa ditadura, outra coisa são delatores de uma democracia, não é? Pois, não sei, não, delatores são delatores, não gosto nada de delatores, não gosto de delatores. Portanto, é uma prática que eu não recomendo, mas acho que a verdade é que quando aqueles que têm incumbência de zelar pelo funcionamento do sistema se demitem da sua responsabilidade, e quando nós ficamos a saber que não há fiscalização, não há controle, ninguém está a ver o que está a passar, os que vêm viram a cara e preferem ignorar, quer dizer, entramos nestas medidas desesperadas. Presumo que também tenham um efeito dissuasório, ou pretendam ter um efeito dissuasório. Vamos ver, espero que sim. Sérgio, também esta semana voltámos a uma polémica antiga com a disciplina, com as mudanças na disciplina de cidadania. O Governo pôs à discussão pública um novo currículo sobre cidadania. Vai para aí uma confusão enorme, gigantesca. Eu tenho visto pessoas do PS e do LIVRE, por exemplo, a dizerem coisas de quem claramente nem sequer olhou para o documento. Parece que estamos a voltar a ser arrastados para o Paleolítico. Por exemplo, Mariana Vieira da Silva disse que está muito preocupada porque numa altura em que há um agravamento das desigualdades entre homens e mulheres, agora há estas mudanças. Ora, o documento que está em discussão diz, por exemplo, que uma das coisas que deve ser debatida nas aulas é a desigualdade de género em contextos como a educação, o trabalho e o exercício de cargos políticos. Portanto, a desigualdade que Mariana Vieira da Silva acha que desaparece está lá. Também está no documento que tem que se falar sobre violência contra pessoas com orientação sexual e identidade de expressão de género não normativas. Estou a ler. Portanto, mesmo isto que era o mais polémico do mais polémico está ali.
Filipe Pinto do Livro diz que agora com a violência no namoro e violência doméstica isto desaparece, não desaparece nada. No documento diz-se que é preciso falar sobre as relações interpessoais saudáveis, baseadas no respeito, na comunicação, na confiança, no consentimento, enfim. E agora há aqui uma grande dúvida sobre onde é que está afinal a questão da saúde sexual e reprodutiva. Mas enfim, era preciso mudar isto? Não era preciso? O Governo está a cometer um erro? Como é que tu olhas para isto? Eu, em primeiro lugar, estou preocupado com a questão da educação sexual. Certo. Não é? Porque eu não percebo. Uma coisa era as matérias controversas da anterior legislação, contaminadas pela teoria crítica e que geraram uma grande controvérsia em torno da disciplina de cidadania. A questão das identidades, a questão das identidades de género e teorias que são teorias e que, em vez de serem problematizadas enquanto teorias, eram apresentadas como conhecimento e depois avaliadas. Isso também me pareceu que essas soluções, na altura falámos muito sobre isso, essas soluções aproximavam-se muito de um proselitismo e de uma doutrinação. E eu não acho que a escola serve para transmitir conhecimentos e para acordar o espírito crítico nas pessoas, não é para as indoutrinar. Na escola não há lugar ao proselitismo. Bom, isto não tem nada a ver com a educação sexual. Certo. A educação sexual é fundamental para combater fenómenos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidezes indesejadas precoces, toda a saúde sexual e reprodutiva, a contracepção, matéria vizinha, a violência no namoro. Há muitas matérias que os miúdos não sentem à vontade para discutir abertamente em casa, e a escola tem um papel, e foram precisos muitos anos para que se reconhecesse a necessidade destes assuntos serem tratados na escola. E eu acho realmente que isto se a educação sexual é banida da educação para a cidadania, acho que isto é um prejuízo e é um retrocesso. Não percebo porque que direito é esta que é contra a educação sexual. Não sei quem são estas pessoas. Tu falaste do Paleolítico, devem ser representantes dessa idade primordial. Eu não percebo. Não sei de onde é que, não sei onde estão, em que grutas vivem, e vieram cá para fora bater no chão com as mocas. Eu não percebo. Fico atarantado e preocupado. Eu estou perplexo com outra coisa, que é eu não acredito que isso tenha desaparecido. Não acredito. Se isso tiver desaparecido, é toda uma outra conversa. Mas também não entendo o silêncio do Governo, porque há 2 semanas o Ministro da Educação e o Secretário de Estado deram uma conferência de imprensa a preparar isto, em que diziam que essas matérias iam estar, em vez de terem um módulo à parte, isto vai passar a ter menos módulos, ia entrar no módulo de saúde. Isto está tudo muito bem, claro, é precisamente saúde sexual. Quando apareceu este documento e as pessoas começaram a perguntar onde é que estavam as matérias de saúde sexual, o Ministro disse que as pessoas que diziam que isso tinha desaparecido estavam a fazer uma leitura apressada. E depois não disse mais nada. Mas porquê que o Ministro não explica? Nós aqui... Sim, andamos todos à procura dos documentos. Andamos todos com uma lanterna, com uma lupa, a tentar perceber onde é que ele está. Porquê que o Ministro está... Eu passei a pente fino os anteriores e não consigo ainda passar a pente fino este. Porquê que o Ministro está a fomentar a dúvida sobre uma coisa tão fundamental como esta? Ou então, se calhar, dizer, bem, isso, em vez de ser em cidadania, está noutra área qualquer, mas isso vai ser dado aos alunos. Não entendo onde é que o Ministro quer chegar com este silêncio. Quer dizer, quer provocar uma polémica para depois aparecer a dizer, não, a esquerda está a ler isto tudo mal, vocês nem sequer sabem ler, porque está aqui nesta linha, na linha C. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, vamos lá arrumar essa questão muito importante da esquerda, não é? Aparentemente temos aqui 2 esquerdas. Não é? Há uma esquerda da tradição moderna, que é a minha, racionalista, não é? Que acha que a escola não é um espaço de doutrinação, que considera teorias merecedoras de serem debatidas sobre as relações entre as pessoas, em função não só da sua orientação sexual, mas da sua identidade, da sua etnia, da sua história. Bem, saber se as relações são todas estruturadas e a educação e aquilo que nós somos é o produto de relações de poder que são invisíveis, mas que têm que ser desconstruídas. Podemos debater isto. Podemos debater se as diferenças
binárias, digamos assim, entre os homens e as mulheres, se elas existem, são resultado da evolução, de milhares de anos de cooperação entre os homens e as mulheres. Podemos debater se essas diferenças não existem, são apenas físicas e observáveis. Tudo isso pode ser debatido. Agora, o que não se pode é ir para a escola apresentar como conhecimento aquilo que são teorias que devem ser perfeitamente batidas na escola, porque a escola é o espaço da liberdade e da problematização de todas as questões, na verdade. E, portanto, o grande problema que se suscitou contra a legislação é que pareceu a muitos, e a mim pareceu-me também, que a escola permitia-se apresentar como válidas determinadas teorias que correspondiam a uma mundo de evidência que não tem que ser a todos nós. E, por exemplo, não era a minha, portanto, sou ao meu livro, era o que faltava ficar impedido de dizer que não concordava com boa parte do Galivinha. E depois há outra esquerda, esta é a esquerda da atração, portanto, são estas duas esquerdas, é uma esquerda mais, chamemos-lhe assim, wokista, por comodidade, não é? E uma outra esquerda que está preocupada com o cancelamento, preocupada com o politicamente correto, preocupada com a autocensura, preocupada com o medo de pensar e o medo de falar, e que não concorda com estas características que reduzem os indivíduos, independentemente das suas escolhas, das suas identidades, da sua orientação sexual, assim, várias tribos que, todas somadas, não compõem uma comunidade e uma sociedade. Por exemplo, é uma tribalização pós-moderna e uma maneira de esquematizar o mundo na qual eu não me reconheço, porque eu ainda sou, talvez por atraso, prisioneiro do paradigma... Não foste iluminado. Não, eu sou do paradigma da modernidade. Para mim somos todos indivíduos e o que me interessa a mim, eu não sei se isto está vertido nos documentos, mas o ministro disse-o com toda a clareza, a questão essencial do combate contra a discriminação, pela defesa de uma cultura de tolerância, de perceber que as pessoas são todas iguais na sua dignidade, nos seus direitos, não interessa nada a sua orientação sexual, isso é irrelevante, o que interessa é perceber que somos todos iguais, todos merecedores do mesmo direito, da mesma consideração e do mesmo respeito. Isso são os valores da modernidade, não os valores das luzes. Sim, mas há uma outra coisa que me preocupa, que me pareceu ver nas declarações que uma ex-secretária de Estado do PS, Rosa Monteiro, fez ao Expresso, sobre este assunto, em que ele diz que há uma cruzada moral contra a escola, porque ela é um baluarte de emancipação das pessoas. Eu sinto aqui, se eu estiver enganado, peço já toda a desculpa, mas sinto aqui esta velha teoria de que as famílias são um fator de reacionarismo e de retrocesso, e que as crianças têm que ser salvas das famílias pela escola. Com certeza que a escola tem um papel importantíssimo, mas é esta forma de olhar para as famílias como sendo um lugar perigoso do qual as crianças têm de ser resgatadas, e que esse resgate é feito por uma disciplina de cidadania que as vai tornar finalmente em cidadãos livres. Eu não tenho nenhuma simpatia não tenho simpatia, mas lá está. Numa sociedade liberal, aberta e plural, não tenho nada contra a existência de famílias conservadoras, era o que faltava. E reconheço o direito das famílias conservadoras de educarem os seus filhos. Seguem lá um pensamento que não é o meu. Em alguns casos até me causa aversão. Mas não quero apoderar-me, apossar-me do Estado para reprimir e perseguir essas famílias. Quer dizer, não é para isso que o Estado serve, não é? Também gostava que o Estado, que a Secretária de Estado Monteiro não considerasse que o Estado, ou seja, ela tem o dever de educar os filhos dos outros em matérias que, evidentemente, do meu ponto de vista, não são matérias que sejam conexas com a transmissão de conhecimento. Dizer, é preciso um grande autoconfiança, não é? Nas nossas próprias qualidades e competências e na nossa missão na Terra. Sim, para achar que sabemos mais do que todos os outros. E, portanto, quer dizer, agora é preciso realmente também perceber que a cadeira de cidadania, como estava idealizada pela Secretária de Estado Cláudia Monteiro, Cláudia Monteiro, era uma cadeira que, do meu ponto de vista, impunha concessões e mundividências que serão as dela e que serão de boa parte das ciências sociais e de várias escolas de pensamento das ciências sociais, mas não são conhecimento, peço desculpa, não são conhecimento. Quer dizer, de explicar aos meninos e às meninas que as meninas vivem numa situação desgraçada, porque são vítimas de uma opressão milenar, protagonizada pelos homens, e que é preciso os papéis tradicionais e aquilo, tudo tem que ser desconstruído para ficarmos reconduzidos à nossa igualdade fundamental, que é puramente biológica. Em tudo mais, somos vítimas das opressões e relações de poder. Vamos ver se isto se esclarece. Eu acho teorias interessantes. Agora,
Isto é para discutir, interessantíssimas. não é para impingir nem às pessoas, nem às famílias. Sério, já vamos voltar para falar sobre presidenciais e vais-me dizer qual é que foi para ti o melhor presidente da democracia, mas antes só rapidamente as notícias. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Sérgio, esta semana tivemos mais candidatos presidenciais, mais 2, até a hora que estamos a falar, eu não sei, quando as pessoas forem estar a ouvir isto, quem não tiver a ouvir em direto, se vai aparecer mais algum. E uma sondagem, acho que vai haver mais, mas uma sondagem que saiu esta semana, pôs tudo em empate técnico. O Almirante, Marcos Mendes, António José Seguro, isto ficou mais interessante, não é? Agora... Sim, parecia que estava feito. parecia que estava feito e afinal não está. Afinal não está. Bom, mas também é uma sondagem, não sabemos. Sim, claro. Mas nós pensámos em falar um bocadinho sobre os presidentes que já tivemos, para ver o que é que podemos aprender aí em relação ao próximo. E também íamos aqui escolher quem é que foi o melhor presidente da democracia. Suspeito que não vamos concordar, mas também tenho essa ideia. não sei porque suspeito, mas se calhar podíamos ir aqui por ordem cronológica, olhando para cada um deles e percebendo o que é que correu bem, o que é que correu mal e o que é que podemos tirar daí. Ianes. Bom, Ianes, é preciso fazer um cômputo dos seus mandatos, não é verdade? E reconhecer que Ianes foi um grande presidente, uma figura histórica da maior importância. Um presidente que contribuiu para a normalização democrática numa altura em que o país estava a fazer a sua aprendizagem democrática. Nós agora estamos fartos de saber como é que a democracia funciona. Já sabemos tudo. Já sabemos tudo, mais ou menos, não é? E sabemos quando as... Mas não, a verdade é que até 85 estávamos a experimentar as instituições, os partidos, tudo era novo, tudo era novidade. Existiam ameaças ao funcionamento do sistema partidário, com partidos que aparentemente não estavam inteiramente identificados com o nosso modelo ocidental. Enfim, existia ainda o poder dos militares, existia o Conselho da Revolução. Enfim, a democracia foi se institucionalizando. E acertando aqui e errando acolá, Ianes foi o grande organizador e estabilizador do regime nesses anos decisivos. Infelizmente, lembrou-se na fase final de patrocinar a criação de um partido, que foi o PRD. Essa terá sido a sua contribuição mais negativa e a razão pela qual julgo que Mário Soares e Sá Carneiro não o apoiaram, porque achavam que... No segundo mandato. No segundo mandato, porque achavam que o Presidente tinha um projeto político pessoal, um projeto político pessoal partidário. Aqui o Presidente ia a partir de Belém patrocinar um novo movimento político e, portanto, tinham razão, como se veio a mostrar, e esse foi aquilo que se pode dizer de Anja, que foi um projeto importante de normalização democrática do país. Olha, eu já tinha falado disso no primeiro programa. Acho isto não é o que eu vou dizer, é minoritário, uma opinião minoritária. Mas acho que Ianes foi o pior presidente da República que nós tivemos. O Ianes? O Ianes. Foi És um ser disruptivo. Atenção. Uma simpatia. Acho que foi um ótimo pré-presidente. Teve um papel fundamental, claro, no 25 de novembro. Foi um ótimo pós-presidente. Transformou-se numa figura agregadora e consensual. Mas enquanto presidente foi uma desgraça. O general Ianes não começou a criar as raízes para esse movimento e para o PRD no segundo mandato. Ele começou no primeiro mandato. Ele fomentou divisões e cisões no PSD, incentivou divisões e cisões no PS, fez tudo para desestabilizar os dois grandes partidos portugueses, desde o início, e precisamente no momento em que eles precisavam de estar mais estáveis, foi do Palácio de Belém que veio a destabilização completa. Ele só não conseguiu destruir o PS e o PSD porque à frente desses partidos estavam dois gigantes políticos, Sá Carneiro e Mário Soares, porque se dependesse dele tinha-os destruído. Ele teve 3 primeiros ministros a sério.
Sá Carneiro, Soares e Francisco Pinto Balsemão. O Sá Carneiro, a dada altura, deixou de ir a Belém às reuniões com ele, só falavam por carta. O Mário Soares, como tu dizias, autossuspendeu-se de líder do partido para não o apoiar na reeleição. Francisco Pinto Balsemão, a dada altura, as conversas deles eram gravadas por gravadores. Portanto, uma pessoa pensa assim, bom, teve mesmo azar, levou com 3 primeiros ministros que eram um horror. Ou será que foi ao contrário? Foram eles que levaram com um presidente que tinha objetivos. Bem, eu não vou contrariar aquilo que disseste, porque a realidade não anda longe disso. Ainda por cima tu és um grande especialista. Sou um enorme especialista, Sérgio. Uma magnífica biografia do Sá Carneiro e, portanto, evidentemente... Product placement, peço desculpa. Pronto. E então o general Yanes lidou com uma Constituição que concedia poderes excessivos ao Presidente. Certo. E que mantinha, sob a alçada presidencial, órgãos como o Conselho da Revolução, que funcionava como uma espécie de proto-tribunal constitucional, tinha uma comissão constitucional que fazia as funções do tribunal constitucional e era uma espécie de sobrevivência da legitimidade revolucionária. Portanto, quem fez o 25 de Abril foram os militares, o país entrou numa dinâmica revolucionária enquanto punha de pé as novas instituições. E as novas instituições começaram a funcionar e começaram a conviver as duas legitimidades, a legitimidade revolucionária e a legitimidade democrática representativa. Bem, e a Constituição conciliou isso como? No delicadíssimo ano de 1976, nos poderes presidenciais. O Presidente era o árbitro do sistema e também era quem mantinha esses equilíbrios que tiveram que ser demolidos em 1982. No governo estava o PSD e a Aliança Democrática e o PS apoiou a circunscrição e a limitação dos poderes presidenciais. Para não permitir... E Yanes resistiu. Resistiu. Até ameaçou que se demitia. Certo. Era preciso acabar com os governos de iniciativa presidencial. Ainda hoje, espantosamente, há imensa gente que se lembra que esse bombom era um... Acham que é possível. Ainda não perceberam que não é possível já. A extinção do Conselho da Revolução, a criação do Tribunal Constitucional e a limitação dos poderes presidenciais também no que toca à dissolução dos órgãos de soberania. Isso foi muito importante, mas o mandato de Yanes foi muito marcado por essa circunstância histórica. Para todos os efeitos, foi alguém que, quando se diz que todos estamos a aprender a lidar com um sistema democrático, parlamentar, liberal, complicadíssimo, semipresidencialista, coisa que era quase um objeto político não identificado à época, estávamos todos a aprender. Eu e tu não, tínhamos para aí 10 anos. Mas, quer dizer, os outros estavam a aprender. E Yanes também estava a aprender. Claro. E é verdade que Yanes acolhia em Belém todos os ressentimentos nos partidos. O ressentimento contra Mário Soares. Diria que Soares e Sá Carneiro aprenderam melhor do que Ramalho e Yanes. Mas enfim. E a seguir veio o Soares, que eu imagino que tu consideras o melhor presidente da democracia. Sim, bem, por várias razões. Quer dizer, a primeira, porque era o presidente natural. Era inconcebível que Mário Soares não fosse Presidente da República. Era o grande patrono do regime. Foi o homem que combateu a ditadura. Mas foi duro. Combateu a ditadura, foi preso, foi exilado, voltou para Portugal para construir uma democracia liberal tipo ocidental. Deu por ele a combater o comunismo e o projeto político-militar e o projeto populista terceiro-mundista. Ganhou eleições, perdeu as eleições, transmitiu o poder à direita, voltou para o poder, candidato presidencial com 8% dos votos, consegue vencer as eleições. Mário Soares realmente é a grande figura do regime, pelas suas características pessoais, um homem especial, e era natural que fosse presidente. Foi presidente. Imagino que para ti tenha sido uma coisa horrível, porque afim entreteve-se a fazer a vida negra ao professor Cavaco Silva, que é o teu ídolo, e não se toca nos ídolos dos outros. Eu tenho um póster com o professor Cavaco Silva no quarto. Mas teve outro papel fundamental na desarticulação política, lá está. Com Yanes meteu-se no sistema partidário, percebeu que havia ali uma anormalidade chamada PRD e dedicou-se a eliminar aquela anormalidade do sistema para que ele funcionasse com a pureza com que ele o tinha imaginado e concebido. Quando ainda nos anos 70 se virava para o Sá Carneiro, Mário Soares virava para o Sá Carneiro e dizia assim: você nunca será líder de um partido social-democrata do centro-esquerda, porque nós combatemos o fascismo e combatemos a ditadura, e fomos perseguidos e fomos presos e fomos exilados. E vocês combateram a ditadura na Assembleia Nacional. Isso cria uma grande diferença. Nós seremos o partido do centro-esquerda
apoiado pela Internacional Socialista. E vocês vão ser o grande partido do centro-direita. E depois o Soares dizia com muita graça: e se quiserem, posso-vos dar uma mãozinha para entrarem para a Internacional da Democracia Cristã. O que eu acho um detalhe maravilhoso. Portanto, o Soares e o Partido Socialista, e isto é um facto histórico, sabia que a democracia com que ele sonhava, de tipo ocidental, precisava de uma oposição civilizada de direita. E como é evidente, a direita ou estava fugida, ou estava calada, ou estava a fingir que não era direita, ou estava fora do regime e contra o regime. Era preciso trazer a direita, que vinha de antes de 74, para dentro do regime democrático. Reconciliá-la e perceber que ela tinha um lugar. Ela tinha um lugar por direito próprio no regime democrático. E, portanto, era preciso criar as instituições da direita democrática. Era preciso defender os partidos da direita democrática, por exemplo, da vontade das forças extremistas que ocupavam posições de poder naqueles anos de brasa, de perseguirem e acabarem com os partidos do centro-direita. Todos os partidos tinham que fingir que eram de esquerda. Até o CDS não caminhava para o socialismo, mas caminhava também numa direção qualquer. Sim, mas em 85 já não estávamos assim, não é? Mas isto para dizer que o Mário Soares, a preocupação do Mário Soares foi certo. Precisamos de uma direita. Claro. Mas depois... E designou o Sá Carneiro como o senhor vai ser o chefe da direita. Pronto. E o Sá Carneiro era uma figura, provavelmente pessoalmente, apesar das suas características pessoais de um homem que vem do norte, de uma família conservadora, de uma burguesia tradicional, dificilmente compaginável com, enfim, com um social-democrata de tipo nórdico, mas seja como for, eu acho que Sá Carneiro era um homem provavelmente do centro-esquerda, embora tivesse uma forma mentis de direita. Era um líder carismático, era um homem e tinha características pessoais, aliás, admiráveis. A coragem e o desapego ao poder do Sá Carneiro é uma coisa absolutamente admirável. Ao contrário do que tu pensas, o meu primeiro ato político em eleições presidenciais não foi com o professor Cavaco Silva. A primeira campanha que eu fiz quando tinha 6 anos... Foi com o Otelo. Não! Não, guarda isso para o Santos Silva. Isso quando estiveres a falar com o Augusto Santos Silva, lembras disso. Não, foi com o Brigadeiro de Pires Veloso, que era meu vizinho da frente, no Porto. E, portanto, andei a distribuir autocolantes do Pires Veloso na campanha de 80, contra o Rabalhianos. Mas, a precisão, Mário Soares teve um problema, parece-me a mim. É que ele, de facto, transformou-se numa oposição ativa ao primeiro-ministro mais reformista que eu acho que hoje em dia quando eu digo qualquer pessoa, estou a excluir as Irmãs Mortágua, estou a excluir o Paulo Raimundo, mas enfim, o grosso dos portugueses que estão ali, PSD, PS, que olham para trás hoje, acho que vão reconhecer que todas as reformas que foram feitas por Cavaco Silva foram no caminho certo. Mais ou menos. As progressões nas carreiras no setor público são discutíveis, comportaram um crescimento automático de despesa para o Estado com o qual ainda hoje lidamos. Mas não era isso que o Presidente Soares contestava. E Mário Soares criou uma máquina de oposição em Belém. Não me parece que um Presidente da República exista para criar máquinas de oposição a governos. Criou uma máquina de oposição a tudo aquilo. Não é? E fez mais do que isso. Esse foi o grande... Também não gostava da altura, deixou de acreditar, ou seja, lá o que for, na liderança do Partido Socialista, de António Guterres, e fez exatamente a mesma coisa. Criou o Congresso de Portugal que Futuro, certo. E moveu-se às terra para tentar resolver... Até foi a oposição à oposição. Seja como for. É evidente que ele também, nessa oposição que fez aos governos maioritários de Cavaco Silva, teve um papel importante, que foi o de pôr um bocadinho na ordem os excessos, e foram muitos, da maioria absoluta. Nós também estávamos, entrámos ali a dada altura num delírio de que tudo era possível. Tudo é possível. Com a maioria absoluta, tudo é possível. Era o país de sucesso, lembras-te do país de sucesso? Certo, e houve pessoas muito pouco recomendáveis, também aprendemos depois. A terem mais sucesso do que ela é permitido. Acho que essa é uma boa definição. Sim, mas eu queria já agora, para ser justo, os governos de Cavaco Silva, com os seus erros e muitas coisas em que acertou, foi de facto um governo reformista. Foi um grande governo reformista, mudou o país. É preciso ver que foi um governo que apanhou a adesão de Portugal às comunidades e, portanto, tinha um conjunto de reformas que tinham mesmo que ser feitas e que foram feitas. E não se pode fazer tudo bem, umas coisas que correram bem, outras coisas que correram mal, mas foi um governo com um forte time de reformista. Eu percebo pessoas da minha geração e da tua, os mais novos já não têm a memória desse tempo, mas faz uma certa impressão ver hoje a preferência pela inércia e pelo imobilismo. De facto, aqueles anos foram anos de grande transformação do país,
E isso não tem que ser reconhecido porque é verdade. E a verdade convém estarmos sempre de acordo com os factos. Podemos agora falar um bocadinho sobre os atuais candidatos? Podemos, bora. Não, mas já agora deixa-me só dizer qual é que para mim foi o melhor Presidente da República. Não é o Otelo? Não é o Otelo. Não é o Otelo. É Estou precisamente... Estou torturado pela expectativa. É o protagonista do meu póster no quarto. É o ídolo. O professor Cavaco Silva, que hoje teve dois papéis muito importantes. Primeiro, travar algumas coisas do primeiro-ministro José Sócrates. Houve ali alguns negócios que estavam quase a ser feitos, nomeadamente o negócio de compra da TVI pela PT, foi travado pelo presidente Cavaco Silva. Acho que ele a dada altura percebeu com o que é que estava a lidar e é importante que tenha feito isso. E depois eu dou muita importância àquilo que ele não fez, que foi não deitar abaixo o governo de Pedro Passos Coelho. Eu acho que se qualquer dos adversários de Cavaco Silva na segunda volta tivesse ganho, Manuel Alegre, por exemplo, Fernando Nobre, santo Deus, acho que qualquer um deles teria tido uma tentação enorme de mandar abaixo o governo de Pedro Passos Coelho no meio da aplicação do programa da Troika, e isso teria sido desastroso. Mas enfim. Eu posso fazer uma observação sobre o que acabaste de dizer. Sobre os governos de Pedro Passos Coelho. Os governos de Pedro Passos Coelho vão ser julgados pela posteridade. A posteridade não deixar de se debruçar sobre um período tão interessante e crítico da nossa experiência coletiva, da nossa história coletiva. Eu acho que foram governos que viveram condicionados pelo seu tempo. Depositaram uma fé excessiva nas virtudes do programa austeritário relacionado ao ajustamento. O próprio ajustamento foi concebido ainda sob a égide dessas ideias dominantes do famoso ministro das Finanças alemão, Sr. Schäuble, que tinha uma influência desproporcionada na Europa. E o programa austeritário, em rigor, eu estou convencido, fracassou. E fracassou, e foi a chegada de Draghi ao Banco Central Europeu que permitiu uma alteração radical das circunstâncias. E há uma série de a recuperação portuguesa e de outros países. E a nossa, que foi extraordinária, naqueles anos imediatamente subsequentes, foi mais o resultado dessa alteração da política do Banco Central Europeu, quando Draghi diz: eu estou aqui para fazer o que for necessário para defender o euro, podem continuar a especular à vontade, o Banco Central Europeu usará as munições do maior calibre e, portanto, escusam de... O euro é a vantagem de uma moeda única. Certo. Se estivéssemos fora do euro, éramos despedaçados pelos mercados. Vamos aos candidatos atuais. Mas eu queria só dizer uma coisa. Mas os governos de Pedro Passos Coelho foram governos patrióticos. E é preciso ter presente a dureza daqueles tempos que se viveram e ter uma relação de reconhecimento e de respeito pelas pessoas que o enfrentaram com as condições de que dispunham. Porque, como alguém dizia, nós estávamos numa altura sob soberania limitada. Candidatos atuais. Já decidiste quem é que vais votar? Eu tenho já aqui uma resma. Tens tantas hipóteses. Tenho aqui um livro com 400 páginas onde eu elenquei as diferentes possibilidades. Eu acho que essas eleições presidenciais passaram para a história como as eleições do "e por que não eu?". Okay. Porque toda a gente, em face dos nomes que se vão apresentando, se interroga: e por que não eu? Que é tudo fraco, é isso? Não são fracos. Claro, não é fraco. Não são incríveis. Não é serem incríveis, é o seguinte: os nomes de que há pouco falamos, os tais gigantes do passado, eram nomes inquestionáveis, eram nomes naturais, eram nomes que seriam sempre, naturalmente, por natureza, até por Marcelo. Definição. E porquê? Marcelo também. Até Marcelo. Parece que não, mas Marcelo é uma figura que está aqui desde 75. Estou a concordar. São fundadores do regime. Alguns deles foram antifascistas. Passaram pelas prisões por causa da liberdade e da democracia. Eram pessoas a quem se podiam... Uma safe pair of hands. Podíamos entregar-lhes o regime. Com eles, não iam defender as instituições. E essas pessoas que vinham com essa legitimidade, que os punham num patamar diferente, aquele homem combateu, aquele homem foi perseguido, aquele homem resistiu, fez abaixo-assinados, foi preso, esteve em Paris, esteve ali, esteve acolá. Quer dizer, era gente, o Sá Carneiro, toda a gente sabe, foi um homem que combateu corajosamente o regime. Fê-lo na Assembleia Nacional, mas a maior parte não fez. Ele fê-lo. E, portanto, era gente que estava num patamar diferente. Agora temos que lidar com pessoas normais, não é? Não são fruto de circunstâncias históricas excepcionais. E quem não é fruto de circunstâncias históricas excepcionais geralmente também não é excepcional. Não é? Porque são os momentos
que engrandecem as pessoas. Os momentos grandes revelam-nos quem é que são as pessoas com grandeza para o momento. Agora não, temos que lidar com pessoas normais. E depois apareceu, vamos lá ver isto, apareceu o Marcos Mendes. Apareceu logo alguém a dizer que era um Marcelo de segunda, ou não sei o quê, ou assim, uma espécie de Marcelo. Uma versão pior. Pior de Marcelo. Marcos Mendes apresentou-se legitimamente, total legitimidade, pumba. Levou logo com este carimbo em cima para início de conversa. Depois apareceu o Almirante, que apareceu como o militar das vacinas. Se não fosse o Covid das vacinas, ninguém sabia que era o Almirante. Este Almirante vem aqui, embora seja da Marinha, vem a cavalo na vacina do Covid. E depois apareceu o seguro, que, como explicava o Santos Silva, só diz banalidades e não sei mais o quê, e tal, parece assim um escoteiro, não faz mal nem faz bem, é como o melhoral, também foi imediatamente desqualificado e arrasado. Bem, e depois, quer dizer, esta galeria nunca mais aparecia aqui, um Dom João II, não é? Nunca mais aparecia um Dom João II. Depois apareceu a Iniciativa Liberal, que apresentou uma deputada que há pouco era chefe de gabinete e agora é candidata presidencial. Isto é um caso de progressão na carreira que não tem precedentes, provavelmente, desde Solon, o grande legislador. Mas também já não está. Porque também ninguém reparou. Entrou, saiu, tudo correu com inteira normalidade. Coutinho não, figura que já tem, enfim, que o país conhece, já deu a cara muitas vezes em muitas eleições. O Rui Moreira, que foi presidente da Câmara em 3 mandatos de uma grande cidade europeia, ter a legitimidade para se candidatar, não está em questão. Mas já estamos aqui todos a rir-nos, porque o número continua, não para, não é? Não sabemos se até ao fim do programa ainda vai aparecer. Sim, supostamente a esquerda não segurista quer arranjar alguém. A esquerda vem e depois também aparece. Deve estar à procura debaixo dos móveis a ver se aparece alguém. Sim, deve estar a fazer. Sampaio da Nova já percebeu que se avançar fica com uma dívida nas mãos. A bater nos arbustos a ver se aparecem candidatos. Estou pelo mato à procura do gamuzino. Uma coisa, aliás, inaceitável em relação ao candidato António José Seguro. Mas de facto é assim. Portanto, isto é a candidatura do... E por que não eu? Eu acho que até à data ainda é possível que possamos ser surpreendidos com mais vultos. Acho que ainda vamos ter mais. Olha, tenho uma má notícia para quem nos está a ouvir, porque o Realpolitik vai ter agora uma pausa de 3 semanas. Eu sei que nós ainda só fizemos 2 episódios, eu sei. Não precisam dizer nada, mas voltamos a 20 de agosto, porque a vida é mesmo assim, e entretanto, claro, pode seguir-nos nas plataformas de podcast, o que é importante para receber um alerta a cada novo programa. Nós já recebemos vários e-mails no realpolitik@observador.pt com propostas de temas e de perguntas que podem continuar a usar à vontade. Sérgio, vemo-nos no dia 20. É verdade, obrigado a todos por nos ouvirem. Olha, boas férias para ti. Muito obrigado. E para ti também, calma. E para toda a gente. E aguentem-se aí sem nós já voltamos.